hoje, quarto dia do 24º Congresso Europeu de Obesidade, mas as atividades continuam. E ao meu lado a doutora Maria Fernanda Barca, que é doutora em endocrinologia pela FMUSP. Doutora Maria Fernanda acompanhou uma discussão da Organização Mundial de Saúde, em que eles discorreram sobre suas diretrizes em promoção da saúde, alimentação saudável e formas de driblar a obesidade. Doutora, quais foram os pontos mais importantes dessa aula? Olá, Daniela. Eu achei muito interessante a aula, que assim, é uma somatória de nutricionistas, do Dr. João Brenda, que é o chefe da organização. E assim, o que tem se visto, eles estão tentando mudar a qualidade de vida do obeso, do sobrepeso. Eles estão tentando incentivar a atividade física, né, que na Europa é mais fácil, eles mostraram outros estudos fora, são todos sedentários, né, e eles também estão tentando mudar a preferência dos alimentos, né. Também foi falado da hidratação da criança, a gente tem que começar já da criança, porque as pessoas têm ganho cada vez mais peso desde a infância. Então, mudar a qualidade, a oferta da mãe, né, incentivar a tomar água, que a criança precisa. Eles mostraram isso pela osmolaridade urinária, né, que é muito interessante, com uma fitinha você vai lá e mede pela cor a urina, né, e aí viram que assim, as crianças todas não estavam hidratadas, estavam desidratadas, porque elas acabam tomando os soft drinks, os refrigerantes, então elas acabam não diluindo mais a urina. E aí eles viram que assim, que tem que oferecer, tornar a água mais agradável, às vezes com aromas, com um limãozinho, com uma rodela, com alguma coisa do gênero. E assim, incentivar para que o consumo aumente. E também eu assisti a algo muito interessante que eles viram, que por que tem a preferência dos doces, dos soft drinks, dos refrigerantes ou dos sucos? Porque assim, eles são doces, isso vai para o cérebro, libera a dopamina, que dá a sensação de prazer, de coisa gostosa, que eles chamam de palatável. E aí eles fizeram também um estudo muito interessante, que eles viram por que os adoçantes não eram tão preferidos quanto o açúcar. Os adoçantes são incapazes de liberar a dopamina, né? E, consequentemente, essa sensação. E aí foi feito um estudo em camundongo, que eles estimulam o cérebro do camundongo, e junto dão um adoçante, e o camundongo passa a preferir em relação ao açúcar. Então eles estão fazendo vários estudos sobre isso para tentar melhorar essa parte, para oferecer mais o adoçante, uma vez que o adoçante não tem o menor problema. Isso foi outra aula que eu assisti aqui muito interessante. E assim, tornar um hábito esse uso e, consequentemente, reduzir a obesidade. Outra coisa é o tamanho dos refrigerantes. Em vez de oferecer grandes, eles estão oferecendo cada vez menores, né? E assim, basicamente é isso. Eu acho que, resumindo, é muito interessante. Eles têm aqui como é que eu vou dizer? Eles estão intensos e assim, estão bem dedicados na diminuição da obesidade, que vem aumentando muito, certo? Eu gostaria só de aproveitar o gancho que a senhora mencionou que acompanhou uma aula sobre adoçantes. E ultimamente tem havido muitos debates no Brasil sobre esse consumo, se é seguro, se não é, para quais grupos. A senhora tem alguma novidade para comentar? Sem dúvida. Os adoçantes são totalmente seguros, não só esse ano, quanto ano passado eu também vi que assim, foi feito um estudo de comparação dos adoçantes e se eles eram seguros, e era uma nutricionista responsável pela regulamentação na Europa, e ela mostrou assim as Coca-Colas normais, as Coca-Colas dietéticas e a água. E viram assim que, além de tudo, os adoçantes, com uma série de literaturas e de meta-análises e comparações, eram totalmente seguros e assim eles eram até preferidos em relação à água e saciavam mais, né? Diferente da Coca-Cola normal, a Coca Diet, por exemplo, se você oferecia a Coca Diet, as pessoas até emagreciam em relação a oferecer água ou em relação a oferecer a Coca, lógico, a Coca com calorias. Então, assim, totalmente seguro,
todos os mitos foram desvendados, não tem absolutamente nada. E assim, lógico, a preferência pelos mais naturais, né, como a sucralose, mas assim, eles também estão investindo em produtos que possam fazer parte dessa linha.